alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos tratar de etnocentrismo versus ações afirmativas. Vamos lá? Primeiro vamos entender, né, o que é esse conceito, etnocentrismo. A palavra etnocentrismo designa uma forma de enxergar outra etnia e suas derivações, como cultura, hábitos, religião, idioma, né, e formas de vida em geral, com base na sua própria etnia. A visão etnocêntrica de mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade e faz com que ele estabeleça a sua própria cultura como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar outras culturas. Disso resulta, né, de grosso modo, né, que o observador etnocêntrico vê-se como superior aos demais aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais. Como assim? Por exemplo, você vai lá numa tribo indígena, né, e você vê aqueles de modo de vida tradicional, né, eles com pouca roupa, né, ou nus, e você pensa assim, meu Deus, né, mas que absurdo, né, as pessoas estão nus. Você está olhando para eles com os olhos da sua própria cultura. Você não percebe que para eles é cultural, né, não usarem roupas, eles estão ali num modo de vida muito mais próximo da natureza, então aquilo para eles causa tanto estranhamento, olhando para a gente, como nós para eles. Então, o que seria o etnocentrismo? A palavra, né, contém radicais etno, né, derivados de etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e cultura, e centrismo, né, posição que coloca algo ao centro como referência central e tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas. Vamos dar ali a citação do professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, né, o Everaldo Rocha, que ele diz: etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto com dificuldade de pensarmos a diferença no plano afetivo como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. O etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração da intolerância e preconceito cultural, religiosa, ético e político, ao longo da história. Manifesta-se ainda na ideologia racista, com as noções de supremacia do branco sobre o negro ou de uma etnia sobre outras. Vamos entender um pouco mais essa relação de etnocentrismo e racismo. Enquanto o etnocentrismo designa uma classificação por etnia, o racismo parte da noção de raça, que foi construída socialmente ao longo dos anos e defende a posição de que diferentes grupos étnicos podem relacionar-se, né, com diferentes raças. A noção de raça já caiu em desuso ali no campo da antropologia e da sociologia, pois ela pretendia, né, quando surgiu, assumir a tese de que a espécie humana era classificada por diferentes raças hierarquizadas, né, de modo que algumas fossem superiores e outras fossem inferiores, né, a ideia aí do darwinismo social, né. Na antropologia do século XX, né, tenta-se associar o nível de desenvolvimento cultural com a raça, né, entendendo raça como um aspecto biológico, sendo, né, que culturas superiores derivariam, né, de raças superiores e culturas inferiores de raças inferiores. Essa visão, né, ela pode ser etnocêntrica e ter como base, né, o homem branco europeu, a ideia, né, do eurocentrismo. Nessa lógica que essa visão é justificada. E a época, né, a exploração dos povos africanos, asiáticos, indianos, né, nativos da Oceania e da América por parte dos europeus, justificava essa visão. É a ideia do fardo do homem branco, né? Você vai lá colonizar a América, mas aquela
terra, de selvagens ali, precisa, né, da civilização, do desenvolvimento, do cristianismo. A ideia lá do neocolonialismo do continente africano e asiático, né? Nós, né, somos ali da Europa, né? O eurocentrismo prega que a Europa é o centro do mundo, né? É o berço da civilização, mas é o berço da civilização ocidental. E tem valores diferentes dos outros povos, mas a ideia de que justifica a dominação, a levada do progresso, né, da civilização, da cultura, e isso justifica essas questões até de violência sobre os outros povos. A relação entre etnocentrismo e xenofobia. A xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro, né, o que veio de fora. Também é uma visão etnocêntrica, né, por partir da sua própria cultura para estabelecer, né, uma hierarquia cultural. Ela tem de ver o estrangeiro como alguém inferior, né, seus hábitos, costumes, religiões e outros aspectos culturais, né, o que resulta, né, naquela aversão ao que veio, né, de outro lugar. A gente vê muito nessa questão dos refugiados de alguns lugares do mundo, né. Nos Estados Unidos, a gente vê na classificação da sociedade, né, eles chamando ali os imigrantes ilegais, né, de cucarachas, né, visto ali como baratas, né, como seres inferiores. E, né, a gente ainda tem aí a relação entre etnocentrismo e intolerância religiosa. Essa relação é semelhante às que foram, né, descritas aí nos tópicos anteriores, mas ela se relaciona diretamente com a religião. A tendência, nesse caso, é que a religião do outro seja vista como errada e inferior, né? O que implica uma noção de classificação, hierarquização, né, preconceito quanto às religiões, né, derivando disso aí o etnocentrismo religioso. A gente observa isso no Brasil em relação, por exemplo, à discriminação das religiões de matriz africana, né? Você tem aquela ideia, né? Mas o cristianismo, ele é superior. E essas religiões, elas são ali coisas do demônio, são coisas malignas. Quando, na verdade, estudando antropologicamente essas religiões, você percebe que não são religiões maniqueístas, né? Como o cristianismo, não há uma oposição do bem versus o mal, são religiões animistas, né, muito particulares, não existe essa noção, né, do que seja o demônio, né, a ideia do culto à natureza, né, a natureza que se faz necessário, né, o orixá que representa ali o progresso material sobre a natureza, o raio, né, o trovão, que são religiões de matriz muito antigas, né, onde a natureza era cultuada porque o homem dependia da natureza. Mas essa visão, ela é completamente desconsiderada, né? Você só vê aquilo ali como diferente do seu, e se é diferente da minha, então é errado. Esse seria o etnocentrismo religioso, né? Que acaba gerando a intolerância religiosa. Essa visão aí na religião, né, que causa essa intolerância, ela acaba justificando muitas vezes, né, alguns atos de violência, como a gente pode perceber aí no Rio de Janeiro. Você tem notícia aí de traficantes que são evangélicos e acabam, né, queimando os terreiros, né? Se você perceber, né, na lógica do cristianismo, mas como é que você tem um traficante evangélico, né? O cristianismo, né, prega ali uma conduta moral que é firme, né, que é boa, né, que a pessoa tinha que ser pelo menos honesta. Então, isso gera, essa questão da intolerância religiosa, do etnocentrismo religioso, acaba gerando uma violência. Ainda, né, existem casos de etnocentrismo, né, religioso, quando a gente fala, né, principalmente dessa diferença também do movimento inverso, que é muito mais difícil, né, de acontecer, né? Mas acontece também, de você ver lá participantes de matriz de religião africana, né, que acabam discriminando aí os evangélicos, né, os cristãos, numa lógica reversa, né? O etnocentrismo e o relativismo cultural.
No século XIX, né, iniciou-se o processo de neocolonialismo, né, ou imperialismo europeu. A Inglaterra, a França, a Alemanha, né, outras potências capitalistas, elas investiram em novas políticas de expansão, que é o que eu falei, o neocolonialismo lá sobre a África e a Ásia, e para justificar essa exploração, né, a ideia de que os europeus estão levando cultura, né, civilização. Em relação ao conceito, a gente tem a questão do relativismo, né, que é uma postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima, né, sendo resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano e sua interação constante, né, com outros grupos. O multiculturalismo, né, que diz respeito à experiência de que há muitas culturas numa região, né, numa sociedade, e que há ou não uma cultura predominante. E a alteridade, que é o reconhecimento da diferença, é o movimento inverso do etnocentrismo, né? É a ideia de que eu vejo o outro e eu consigo ver que ele é diferente de mim. Segundo o Nicola Bano, né, alteridade significa ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro, né? Você se colocar no lugar do outro. Em relação a esse pensamento, existem as ações afirmativas, que são políticas públicas focais, voltadas, né, para grupos que sofrem essa discriminação étnico, racial, de gênero, religiosa. Então, essas políticas afirmativas, elas têm como objetivo promover a inclusão socioeconômica de populações que são historicamente, né, privadas de acesso a oportunidades. Suas linhas de atuação abrange a priorização no atendimento de serviços públicos, né, como educação e saúde, a proteção social e empregabilidade, o reconhecimento legal de suas tradições culturais, né, e o fomento à sua continuidade, o combate ao preconceito sofrido, né, por caminhos jurídicos, políticos e sociais. O que são essas ações afirmativas, né? São políticas públicas focalizadas que buscam, né, diminuir, né, minorar a desigualdade política. A premissa básica das ações afirmativas é promover a igualdade de acesso a oportunidades e propõe ali o tratamento, né, igual, né, entre os desiguais, ou o tratamento desigual aos desiguais, né? A ideia de que você diminua, por exemplo, o acesso à pessoa negra, né, nas universidades. Então, a gente tem lá, por exemplo, o programa de cotas, né, que já funciona no Brasil, né, cotas para negros e indígenas. Essa dimensão socioeconômica, né, que abrange educação e renda, é a principal seara, né, dentro dessas ações afirmativas, né? A gente tem bolsas, auxílios, reservas de vaga prioritárias em programas de habitação, creche, empréstimos, redistribuição de terras, cotas em diversos níveis de ensino, né, concursos públicos, estímulos à contratação de indivíduos de grupos sociais, né, que são discriminados, e o fundo de estímulos. Quando a gente fala dessa distribuição de terra, por exemplo, a gente fala de comunidades tradicionais, né, quilombolas, ribeirinhos, indígenas. E além dessa dimensão material, né, oportuniza principalmente o acesso à educação ou emprego, né? Quem são, né, favorecidos, como eu falei, os ciganos, os ribeirinhos, os quilombolas, né? Outro exemplo é o estabelecimento de metas mínimas, né, de participação na imprensa, né? A gente tem agora novelas, né, programas de TV, propagandas publicitárias que tem que ter um mínimo ali de pessoas, né, que sejam afrodescendentes ou indígenas. Então, vamos lá, exercitando o que nós aprendemos na aula de hoje. Num país, né, de passado escravista como o Brasil, a situação social dos negros exige enfoques específicos. Nos últimos anos, a sociedade brasileira vem assistindo à multiplicação de iniciativas de indivíduos ou de grupos sociais voltadas para a reparação ou garantia plena de direitos sociais dos negros. Em seu conjunto, essas iniciativas constituem: letra A, atos legislativos; letra B, ações afirmativas; letra C, coalizões institucionais; letra D, reformas administrativas; ou letra E, políticas assistencialistas. Vamos lá, pensando na resposta, que é a letra B, ações afirmativas. Vamos lá, mais uma questão.
As políticas de ações afirmativas visam promover, letra A valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro e indígena através de programas educativos específicos. B, o ingresso de permanência na educação escolar dos afrodescendentes indígenas e educandos provenientes de classes economicamente desfavorecidas. Letra C, a instituição de disciplinas escolares sobre cultura e história da África e das diferentes tribos indígenas do Brasil. Ou letra D, o rompimento de critérios de exclusão fundados na discriminação socioeconômica. A resposta correta é a letra B, né? O ingresso, né, a permanência, né, a gente tem aí como ações afirmativas, por exemplo, a pioneira, né, 10.639, que prevê o ensino, né, de história da África, né, na rede básica de educação. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a próxima aula.